Copiar, colar e recortar são ferramentas muito importantes dentro do Word. Elas vão permitir que nós ganhemos muito tempo na hora de produzir documentos, mantendo as formatações e assim por diante. Eu sou o professor Hernan e hoje eu vou mostrar para você a correta maneira de utilizar essas técnicas de copiar e colar dentro do Word para que você ganhe tempo na hora de produzir os seus documentos, qualquer tipo de texto que você estiver fazendo. E se você não está inscrito nesse canal, já inscreva-se, porque é nesse canal que você encontra informações para formatação de documentos, elaboração de TCCs, teses, dissertações e qualquer tipo de trabalho acadêmico que você porventura precise fazer. Então já inscreva-se. Nós vamos falar hoje de algo que é muito comum quando você está elaborando um documento no Word, mas que às vezes não é explorado da maneira correta. Temos muitos recursos disponíveis e às vezes só ficamos utilizando coisas muito básicas. É importante que você entenda que na hora de copiar e colar documentos aqui no Word, nessa tela em branco, quando você chega, você tem as opções de manter a formatação original, mesclar as formatações que você está querendo copiar para o seu documento e manter somente o texto quando você deseja apenas trazer o texto e que esse texto incorpore aqui as configurações que você deseja dar ao seu documento. É por isso que, sem mais delongas, eu quero passar para você todos esses detalhes utilizando textos reais para que você veja o exemplo funcionar completamente. Fique até o final do vídeo, porque além dessas técnicas de copiar, de colar, de recortar e de manter configurações, eu vou mostrar para você algumas outras técnicas importantes que ajudam a fazer colagem especial e como também utilizar a ferramenta de pincel de formatação dentro da ferramenta. Então, sem mais delongas, vamos aqui aos textos que eu selecionei para essa nossa explicação. Eu peguei esse texto aqui aleatoriamente sobre o Oscar 2025. Selecionei esses dois parágrafos, vim aqui com clique direito e selecionei copiar. Repare bem o atalho, se você ainda não utiliza, o atalho para copiar qualquer documento é Ctrl mais C. Você aperta a tecla Ctrl, segura o Ctrl e aperta a letra C simultaneamente. Com isso você também estará copiando os seus materiais. Utilizar atalhos nos faz ganhar muito tempo. E agora nós vamos aqui para o Word, onde eu vou poder colar o material que já copiei ali da página do site. Eu posso aqui fazer duas coisas. A primeira delas é apertar Ctrl V. As teclas Ctrl V são o atalho para colar o material. E depois que eu fiz a utilização das teclas Ctrl V, eu posso vir aqui nesses parâmetros e editar as formas em que eu quero colar esse material. Ainda posso fazer de outra maneira. Vou retroceder aqui apertando a tecla Ctrl Z, que é a tecla que desfaz. É o atalho para essa tecla aqui. Então, eu vou vir aqui também na página inicial do Word e posso clicar aqui em opções de colagem. Colar, clico nessa seta e aqui eu já posso trazer com os parâmetros que eu desejo, utilizando ou a formatação original, ou mesclando a formatação, ou então mantendo somente o texto daquilo que eu preciso trazer. Então, aqui eu já consigo definir as formas em que eu desejo trazer esse material. É claro que se eu quero trazer um texto para uma formatação que eu já tenho dentro do meu documento, eu vou utilizar aqui a opção de manter somente o texto, porque eu quero que, mantendo apenas o texto, eu consiga aplicar a esse texto todas essas configurações que eu já pré-estabeleci dentro do meu Word. Se ao contrário disso, eu quero uma mistura desses formatos, até porque isso pode me favorecer, ou até porque isso pode trazer, por exemplo, coisas como links importantes que eventualmente eu posso desejar ter dentro do meu documento, aí eu utilizo essa mescla de formatação. Quando não, eu quero manter o texto com a fonte, com o tamanho, com os links, com a cor da fonte do lugar de origem, aí eu venho aqui para essa primeira opção, que é manter a formatação original. Tem maneiras de definir a colagem padrão. Você pode estabelecer aqui nesse menu qual o tipo de colagem que você deseja fazer automaticamente. E aí você pode escolher aqui se você deseja manter a formatação original, que é a opção padrão. Você pode mesclar ou somente manter o texto, mas isso aqui já fica a critério. Dependendo daquilo que você for utilizar mais vezes, você vai selecionar aqui uma opção padrão para colar os materiais nos seus documentos.
Agora, a critério de exemplo, eu vou trazer um outro trecho do texto e vou colar apenas para que você perceba essas diversas naturezas. Selecionei, fiz Ctrl C, vim aqui para o Word e apertei Ctrl V. Eu vou aqui, dentro desse mecanismo, dessa seta, eu vou selecionar se eu vou mesclar a formatação, se eu vou manter a formatação original, se eu vou utilizar estilos de destino, que é o estilo que essa página aqui já tem, ou se eu quero somente manter o texto e aí ele vai se regular a formatação que eu já pré-estabeleci. Eu vou clicar aqui em somente o texto, manter somente o texto. Selecionei essa opção, já tenho aqui o meu material dentro do Word da forma em que eu quero. Mas às vezes você está trabalhando em documentos e você copia várias coisas e depois você tem que ir atrás daquilo que copiou, porque às vezes ou copiou no lugar errado, ou então você deseja colar novamente uma coisa que você já copiou, e aí nós temos uma outra ferramenta que é desconhecida no Word, mas que é muito importante que você saiba que ela existe para que possa utilizá-la, que é a área de transferência. Essa área de transferência está localizada aqui na página inicial e aqui nessa seta, área de transferência, você pode clicar toda vez que quiser resgatar todos os elementos que você copiou durante a elaboração de um documento, durante a elaboração de um trabalho. Aqui, nessa área, se você vier aqui para o Word, vou apertar um Enter, eu posso colar aquilo que havia já copiado logo na primeira sequência. E toda vez que eu copiar algo, vai ficar localizado aqui na área de transferência. Tem um limite para essa área de transferência. 25 textos copiados vão ficar aqui nessa área enquanto você elabora seu documento. Quer ver um exemplo? Vou mostrar. Vou copiar mais uma parte desse texto. Seleciono aqui mais esses parágrafos, clico em Ctrl C ou então em clique direito e eu venho aqui, já está dentro da área de transferência esse texto que eu copiei. Eu posso vir aqui para a área em que eu desejar, colar esse material, coloco o cursor e simplesmente faço apertar em cima para que ela vá para o documento. Posso ainda escolher as opções de colagem, posso manter somente o texto, posso fazer aqui a mescla de formatação ou posso manter a formatação original, aí já você sabe sobre como escolher esses parâmetros. Tem uma outra ferramenta que é bem importante na hora de colar propriedades nos seus documentos, nos seus textos. Suponhamos que você está elaborando um trabalho em norma ABNT e você já tem uma parte desse texto, desse trabalho, na formatação correta. O espaçamento entre linhas, você já tem o tamanho da fonte, você já tem ali a fonte selecionada e você de repente está trazendo uma outra parte que você copiou de algum lugar como uma referência ou como uma citação, qualquer coisa que seja. Então você vai querer que todo o material que você está trazendo tenha as formatações adequadas, aquelas que você já pré-estabeleceu no seu documento. Então, para não ter duas vezes o mesmo trabalho, de ter que selecionar esse texto, ir lá nas configurações e delimitar fonte, tamanho, espaçamento, justificado, etc, 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 você tem para isso a ferramenta de pincel. Essa ferramenta aqui, que às vezes é completamente ignorada por quem utiliza o Word, mas que faz a gente ganhar muito tempo. Para explicar o uso dessa ferramenta, eu venho aqui para esse texto original, que já está formatado na Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, e eu vou formatar do mesmo jeito esse novo texto que eu colei aqui. Esse texto aqui, para colocá-lo na mesma formatação, eu teria que fazer tudo isso aqui manualmente outra vez, mas eu não quero perder esse tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, pode ser todo esse texto aqui ou pode ser apenas um parágrafo. Selecionei esse parágrafo, vim aqui na ferramenta de pincel de formatação, clico aqui uma vez e aí eu venho aqui e seleciono toda a parte que eu quero que incorpore a formatação dos parágrafos ou do parágrafo que eu utilizei como referência acima. Cliquei, segurei o mouse, selecionei até o fim e soltei e automaticamente o pincel já aplicou a formatação que está sendo utilizada nesse parágrafo que eu tomei como referência. Posso fazer o inverso, eu vou voltar aqui, Ctrl Z. Vou
querer aplicar a formatação desse parágrafo aqui na parte de cima. Então eu seleciono, clico na ferramenta de pincel e seleciono o local em que eu quero aplicar essa formatação. Vamos lá, esses dois parágrafos. Apliquei a formatação dessa maneira. Soltei aqui e já está com o aspecto que eu queria que ele tivesse. Tem uma outra ferramenta aqui nas opções de colagem que ela é até mais desconhecida do que as anteriores, mas eu quero apresentar essa ferramenta para você também. É uma forma de você utilizar coisas que comumente você já utiliza. Suponhamos que você faz documentos e esses documentos precisam de uma assinatura, eles têm um formato específico. Você pode guardar o texto desses documentos e utilizá-los toda vez que você precisar. Para isso, você vai ter que guardar esses documentos antes, dentro dessas estruturas de textos rápidos. Isso funciona aqui nesse menu Inserir e aqui nesse ícone que às vezes é esquecido, Partes Rápidas. Se você clicar aqui nessa seta, você vai ver aqui todas as opções de textos rápidos que eu já tenho selecionados, criados. Obviamente tem um aqui com meu nome, onde eu quiser colocar meu nome é somente vir aqui e selecionar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Clicar aqui fora para que você perceba assim como o texto é colado automaticamente. Veja, foi colado automaticamente. Eu venho aqui, vamos supor que eu tenho um texto padrão que eu utilizo para vários documentos. É esse texto aqui. Então, eu somente faço clicar aqui em cima e esse texto já vai ser incorporado na formatação em que eu já havia pré-configurado. Aí você se pergunta, como é que eu faço para selecionar esses textos que eu sempre vou utilizar? É simples, você vai selecionar o texto que você deseja utilizar várias vezes, que é esse texto padrão ou esse texto de partes rápidas do seu Word. Você vai vir aqui em Autotextos e ao invés de selecionar, você vai vir aqui em Salvar Seleção na galeria de autotexto. Selecionou, colocou o nome, clicou em OK e já está salvo. Se você vier aqui novamente, Autotexto, você vai ver que ele já está aqui. Dá para você remover esses autotextos que você tiver criado, colocar outros, dá para você manter isso aqui editado, porque você consegue aqui organizar, excluir, dar prioridades, colocar um aqui em cima, outro embaixo, organizar da melhor maneira para que o seu trabalho flua de modo mais rápido. Dessa forma, eu espero ter contribuído para a agilidade, a velocidade na elaboração de documentos enquanto você utiliza o Word. Volto a dizer, se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, porque esse aqui é o canal obrigatório de quem está elaborando trabalhos acadêmicos, trabalhos de elaboração de qualquer tipo de documentos no Word. Então, inscreva-se e deixe o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, para que eles possam ali também ter mais certeza na hora de elaborar os documentos, errar cada vez menos e até ganhar tempo na hora de elaborar qualquer tipo de trabalho. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!